Você se pergunta se o eosinófilo é grave e se isso tem algum risco para a sua saúde. Se você tem essa dúvida, vem comigo nesse vídeo que eu vou te contar. Eu sou a doutora Fernanda, essas daqui são as minhas redes sociais, é só você me seguir. Para a gente começar a conversar esse assunto, eu queria começar a contar como que a célula é feita. A gente tem a célula tronco, que é a célula que a gente chama CD34, que dá origem às demais células, e ela se divide em vários subtipos. Genericamente, vamos colocar assim, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e plaquetas. O eosinófilo é um glóbulo branco, então a gente vai estar dentro lá desse pool de células que vão só dar origem a glóbulos brancos. A gente tem dentro desse pool os linfócitos e os granulócitos. Os granulócitos, eles podem ser granulócitos normais, né, sem nenhum grânulo diferente, mas pode, dependendo da cor do grânulo, ser chamado de basófilo ou de eosinófilo. Essa cor, ela é mais pro azul escuro, quase preto no basófilo e mais pro rosado, assim, bem rosadinho no eosinófilo. Todas as três séries, elas vão ter as formas mais jovens, então blasto, um promielócito, um mielócito, um metamielócito, e o bastão e a célula com nome conhecido. O que acontece? Dentro da medula a gente tem todas essas células e aí ela sai para o sangue. A gente tem uma porcentagem, normalmente você vai ter entre 100 e 400 eosinófilos circulantes. Se esse número aumenta muito, a gente pensa em algumas doenças. As primeiras doenças que eu costumo sempre investigar é se o paciente não tem algum quadro alérgico, porque a alergia ela causa aumento do eosinófilo, porque esses grânulos eles liberam, né, as citocinas e isso causa um status inflamatório. Se você teve um quadro alérgico e a gente tratou com corticoide, pode ser que seu eosinófilo venha, que a gente chama zerado, suma tudo, porque foi resolvido o problema e a gente não está estimulando mais essa célula. Depois que excluiu os quadros alérgicos, então, rinite, sinusite, alergia de pele, asma, bronquite, todas essas doenças podem estar associadas com o eosinófilo aumentado e a imunoglobulina E, a IgE, também elevada. Daí a gente vai para os parasitas. Os principais parasitas são os parasitas intestinais. Então, ameba, giardia, toxocara, alguns eumintos, esquistossomose. Tem que tirar uma boa história, conversar com o paciente e tentar entender o que está causando esse eosinófilo aumentado. Excluído tudo isso, daí a gente vai pensar nas doenças hematológicas que podem causar eosinófilo aumentado. Então, a gente tem algumas leucemias eosinofílicas, como a gente tem leucemia dos glóbulos brancos, tipo normais, a gente tem esse excesso de eosinófilo por uma mutação na célula que produz só eosinófilo. A gente tem os linfomas, então alguns tipos de linfomas eles podem dar eosinofilia. E a gente tem as síndromes hipereosinofílicas, que são doenças que não são neoplásicas, mas que aumentam muito a produção de eosinófilo. É interessante pensar que esses três últimos que eu falei são muito raros. A maioria dos pacientes vai se encaixar ou no quadro alérgico ou no quadro de parasitas. Eu particularmente gosto de fazer um tratamento de parasita, que é simples e fácil, com uma tentativa prévia, e aí se de fato vier tudo negativo, depois continuar com o eosinófilo aumentado, a gente vai olhar a medula, fazer um mielo, uma biópsia, fazer as pesquisas genéticas para essas síndromes mais raras, eventualmente fazer um BCR-ABL para a gente excluir uma leucemia mieloide crônica, que costuma também dar eosinofilia, basofilia. Então tem algumas alterações que a gente precisa pensar também se vier tudo negativo. Agora, uma criança pequena, que sempre aparece aqui, né, mães perguntando sobre isso, o mais provável é que tenha algum quadro alérgico que ainda não descobriu. Tem algumas doenças reumatológicas, como Churg-Strauss, algumas dessas doenças, elas também aumentam bastante o eosinófilo, mas costumam vir com outros sintomas. E tem também esse quadro mais de hiperestimulação granulocítica. O que são esses grânulos? Talvez você esteja se perguntando aí. Os grânulos são citocinas, interleucinas, que estão dentro das células e que eles atuam em vários processos do nosso organismo. Quando está em excesso, a gente sofre desses excessos de toxinas no corpo e é por isso que vai ter o sintoma do excesso de eosinófilo. Pode ter uma coceira, algum quadro mais ou menos desse tipo.
Se ainda assim você ficou com alguma dúvida em relação aos eosinófilos, é só perguntar aqui embaixo, eu vou adorar responder. E se tiver alguma sugestão de vídeo, também pode deixar para a gente poder atender melhor quem está assistindo, né? Muito obrigada, até o próximo vídeo.